Basicamente, o que essa súmula diz? A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. O que seria essa empresa interposta? Na verdade, ela é a fraude. Quando a Justiça verifica a fraude na contratação, que na realidade o empregado nada mais é do que um empregado da própria empresa, porém contratado pela terceirizada, ele acaba conseguindo a declaração do vínculo com a própria tomadora. Isso significa que a tomadora vai arcar com todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho. Outra questão muito importante para nós é o que vem prevista no item 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como as de serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, que entra naquela outra questão. Embora a atividade seja uma atividade meramente de apoio, não tem nenhuma relação com o objetivo principal da empresa, se houver pessoalidade, houver subordinação, vai haver o vínculo de emprego. E, independente da formação de vínculo, o grande problema que a gente vê hoje é que o empregado entra na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista e coloca no polo passivo não só a terceirizada, mas também a tomadora de serviços. E reclama que não recebeu os direitos decorrentes do contrato de trabalho, as horas extras, eventualmente as rescisórias, enfim. Nesse caso, se a empresa terceirizada for condenada a quitar esses direitos do trabalho e não fizer isso, vai haver a responsabilidade da tomadora também. A responsabilidade ela é subsidiária, ou seja, ela só surge no caso de a empresa terceirizada não cumprir com essa condenação. Mas existe esse risco. E aí entra também a questão das tendências atuais da Justiça do Trabalho. O vínculo, é claro, já é pacífico. A responsabilidade da tomadora pelas verbas oriundas do contrato de trabalho também. Se for declarado o vínculo, a responsabilidade é solidária, ou seja, o empregado pode cobrar das duas, tanto da terceirizada quanto da tomadora, ao mesmo tempo. E se for subsidiária, caso a terceirizada não cumpra com essas obrigações. Mas uma tendência que nós temos visto, e essa entra numa questão um pouco mais séria, é a possível responsabilização dos sócios da tomadora. O que acontece nesse caso? Havendo a responsabilidade da tomadora, seja solidária por causa do vínculo, seja subsidiária, se essa tomadora não cumprir a obrigação a que foi condenada no processo do trabalho, se o empregado não conseguir receber seu crédito da tomadora, o que a Justiça tem feito muito ultimamente é decretar a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Passa-se do patrimônio da empresa para o patrimônio dos sócios. Ingressa-se diretamente no patrimônio dos sócios para buscar esse crédito trabalhista. E isso tem sido muito comum, principalmente porque existe hoje um convênio com o Banco Central, o Bacen-Jude, que permite a penhora online direto das contas, tanto da empresa quanto dos sócios. Isso é uma tendência, cada vez mais nós temos visto isso no dia a dia, então é um risco a ser observado sempre. E uma outra tendência, que vai além do que a súmula já diz, é a equiparação salarial. Antigamente não se previa isso, não acontecia isso, mas hoje nós vemos muito. Os juízes têm dado uma equiparação salarial com os empregados da tomadora, seja de funções iguais ou de funções semelhantes, não necessariamente a mesma. Por quê? Justamente por causa daquela precarização das condições de trabalho. Eles entram e pedem a equiparação, por quê? Porque os empregados da tomadora ganham mais benefícios. Hoje, isso ainda é um tema controvertido na Justiça do Trabalho, não é pacífico, mas é uma tendência. Por quê? Porque vem uma previsão justamente da própria Constituição Federal, direitos fundamentais sociotrabalhistas, de isonomia, igualdade, vedação à discriminação e proteção ao trabalhador. Hoje, não vemos muitas decisões, mas algumas vêm seguindo ordens jurídicas que nós consideramos mais avançadas e que nós procuramos seguir, como, por exemplo, o direito italiano. Lá existe a previsão direta de equiparação dessa remuneração, uma remuneração equitativa.
Hoje ainda estamos caminhando, mas eu acredito que em alguns anos isso também se torne questão pacífica. O que se faz numa situação dessas? Alguns juízes, e isso me lembro até de uma palestra da desembargadora Ivani Tramante, daqui de São Paulo, em que ela dizia que uma sugestão dos juízes é que se faça um acordo entre as empresas, a tomadora e a prestadora, para que se forneçam, na medida do possível, os mesmos benefícios aos terceirizados, os mesmos benefícios dados aos empregados da tomadora, para se tentar minimizar os riscos, na medida do possível, claro.